Fala pessoal do oitavo ano, mais um vídeo aqui para auxiliar vocês na atividade de história dessa semana que fala sobre a Revolução Industrial, que para termos práticos da nossa vida, talvez seja a revolução mais importante, porque a Revolução Industrial modificou completamente a vida das pessoas da época para a vida que é o comum para a gente hoje, que é consumir produtos industrializados, que é ter trabalho assalariado, que é ter eletricidade, que é se movimentar por carros a partir de combustíveis fósseis, como petróleo, que é ter todas essas facilidades que a gente tem na vida hoje, foram através da Revolução Industrial. Tudo hoje é produzido por indústrias que pegam a matéria-prima lá na natureza e utilizam máquinas e trabalhadores em larga escala, em muita quantidade, para transformar essas matérias-primas em outros produtos. Isso começou lá em 1750 na Inglaterra, que é uma consequência direta das revoluções que vocês estudaram antes, principalmente a puritana e a gloriosa, que criou condições para que os burgueses, a classe comerciante, conseguisse ganhar cada vez mais dinheiro na Inglaterra e investir na criação de novos equipamentos para transformar essas matérias-primas que eles coletavam tanto dentro da Inglaterra quanto em outras regiões do mundo que tinham se transformado em colônia na Inglaterra através da expansão marítima inglesa, para transformar essas matérias em algo mais além, em algo que não existia ainda, ou simplesmente para acelerar a produção desses produtos. As primeiras indústrias e fábricas foram indústrias têxteis, ou seja, de tecidos, de fabricação de roupas. Então, antes o que demorava, sei lá, um dia para uma pessoa fabricar apenas uma roupa, uma máquina produzia 100 roupas, 200 roupas, porque as máquinas trabalham muito mais rápido do que os humanos. Ou seja, a produtividade aumentava muito e o ganho aumentava muito também para esses burgueses. Assim como a busca por matérias-primas para continuar colocando nessas máquinas e produzindo também aumentava, o que aumentava a expansão inglesa. Ou seja, o mundo foi se transformando, foi se tornando um mundo cada vez mais consumista, mais produtivo e mais explorador da natureza também durante a Revolução Industrial. A Revolução Industrial pode ser dividida em 3 partes. Nós ainda estamos vivendo a transição da terceira para a quarta parte da Revolução Industrial, que tem a ver com a informática, com a robótica, os chips e a internet, tudo isso que a gente tem como comum hoje, mas na verdade é um desenvolvimento tecnológico em constante transformação. Mas tudo começou lá então na Inglaterra, em 1750, com as indústrias têxteis. Principalmente o que vocês precisam saber para a atividade de hoje é a mudança da forma de trabalho. Antes da Revolução Industrial era tudo artesanal, ou seja, as pessoas faziam à mão. Mas não só isso, as próprias pessoas que fabricavam tinham que ter o conhecimento de fabricar todo aquele produto. E mais ainda, elas tinham que ter todas as matérias-primas à mão. Então, se uma pessoa for fabricar uma vassoura, por exemplo, sabe aquelas vassouras de palha que muitos de vocês devem ter em casa? A pessoa que fabricava essa vassoura artesanal de palha tinha que ter a madeira do cabo, tinha que ter a palha, tinha que produzir o arame ou a corda, enfim, que ia amarrar a palha na vassoura. Então ela tinha que ter todas essas habilidades, tanto de construir esse produto, quanto a matéria-prima para fazer isso. Na Revolução Industrial isso vai mudar. As máquinas, né, com o advento da manufatura, porque uma pessoa vai ficar responsável por cada parte do processo produtivo. Então, ao invés de uma pessoa só fabricar uma vassoura inteira, vai ter uma pessoa especializada em fabricar o cabo, outra especializada em retirar a palha da natureza e outra especializada em fabricar os cordões. E lá no final, isso vai gerar um ganho de produtividade muito maior, porque vão ser várias vassouras montadas ao mesmo tempo, certo? Essa é a transformação de artesanato para manufatura. Por isso que é muito difícil hoje a gente encontrar
artesanatos reais, que retiram tudo da natureza e a partir daí criam alguma coisa. Essa é a tarefa de vocês dessa semana. Então, primeiro vocês vão criar alguma coisa artesanal com essas regras que estão dispostas aí. Claro, não vai ser 100% artesanal, porque a gente dificilmente dispõe as condições para fazer isso hoje, para ver o domínio que as indústrias têm na nossa vida. A gente não se preocupa mais em produzir o próprio alimento, em produzir as próprias roupas, coisa que era comum antes da Revolução Industrial. Hoje a gente compra tudo pronto, inclusive os materiais que a gente precisa para fazer uma comida, para construir qualquer coisa, para estudar, tudo a gente compra pronto e aí só utiliza. Antigamente não, antigamente a pessoa tinha que fazer, tinha que ter a matéria-prima disponível para criar as próprias coisas, ou então trocava aquilo que ela tinha condição de criar com outras pessoas que tinham o que ela não tinha condição de criar, certo? Mas então eu criei algumas condições ali para vocês fazerem um artesanato, que vocês vão mandar uma foto pelo WhatsApp dele pronto e vão colocar aqui, ó, aqui embaixo, qual data que vocês enviaram essa foto para mim. Se vocês conseguiram mandar a foto, vocês vão marcar aqui no sim. Se não conseguirem, não tem internet, meu celular estragou, meu cachorro comeu a câmera do meu celular, vocês vão marcar um não e vão justificar, ou seja, vão escrever abaixo por que não conseguiram mandar essa foto, certo? Isso é importante para saber se vocês mandaram, ok, mas se não mandaram, por que não mandaram? Faz parte da realização da atividade, então tem que preencher. Na B, além de fazer o artesanato, vocês vão fazer um pequeno relato de como foi criar isso, ou seja, um pequeno textinho. Então vocês vão escrever embaixo quais os processos que vocês fizeram, quais as dificuldades e como é que foi essa experiência, certo? Texto curto ali de no mínimo 5 linhas, pode ser numa folha separada e grampeada, como eu coloquei aqui, ou pode ser atrás na própria folha mesmo, se tiver espaço, certo? Então essa é a atividade de vocês dessa semana. Mas acalmem que o vídeo não acabou. Eu vou dar alguns exemplos de como foi feita essa atividade no ano passado, com o 8º ano do ano passado, que eles também fizeram, e talvez isso inspire vocês no artesanato de vocês aí. Por exemplo, nós tivemos desenhos feitos a carvão, ou seja, o carvão é um elemento da natureza, é algo tirado diretamente da natureza. O papel também. O papel, claro, ele passa por uma transformação da celulose para se transformar em papel, mas ele vem diretamente da natureza. Então a pessoa pegou um carvão e fez um desenho somente com carvão, não utilizando mais nenhum produto industrializado. Poderia ser feito no papel, ou poderia ser feito num pedaço de madeira, por exemplo, aí ficaria mais artesanal ainda. Também pode ser feito um bordado com algodão, com lã, com o material que vocês tiverem, que são materiais também tirados direto da natureza. Pode ser feita uma comida, uma receita com alimentos que talvez vocês tenham uma hortinha em casa ou tenham comprado no supermercado, que são coisas também tiradas direto da natureza. Ou pode ser feita aqui uma escultura, um artesanato artístico, né? Que a pessoa usou flores tiradas direto da natureza, utilizou o plástico, que é algo reciclável, né? Que não é direto da natureza, ele passa por várias transformações, mas aí nós temos também a questão da reciclagem, que se torna muito importante após a Revolução Industrial, a questão do lixo produzido pelas indústrias, e aí fez um artesanato aqui também, certo, pessoal? Então são várias opções que vocês têm, essas aqui são algumas. Vai da criatividade de vocês de pensar em alguma coisa. Não precisa ser nada muito complexo que exija muitas coisas. Não é o objetivo da atividade. Pelo contrário, o objetivo da atividade é vocês fazerem mais com menos, certo? Se ficou ainda alguma dúvida de como fazer, me chama lá no WhatsApp que eu ajudo vocês. E até mais.